Primeira Mão Entrevista. São 10 horas e 3 minutos. Toda terça-feira nós temos aqui um encontro marcado. O Dr. Mauro e o Jango e a Bragança FM com você, ouvinte. E o assunto está sendo realmente hoje um debate a nível nacional, que é a primeira infância. Dr. Mauro, bom dia, que bom tê-lo aqui nessa terça-feira. Bom dia, Jango, bom dia, ouvintes da Bragança FM. É um prazer estar aqui conversando sobre educação e sobre política pública, Jango. Doutor Mauro, a gente tem acompanhado e andado pelas ruas aí, visto que a coisa parece que pegou. Até ouvi comentários de autoridades que elogiaram esse trabalho, pelo qual o senhor faz parte desse grupo. É um grupo de trabalhos, né, que estão fazendo realmente para que essa lei, né, possa ser executada e que o Poder Executivo e a sociedade em si entenda o que vem a ser essa preocupação com a primeira infância. Ô Jango, a preocupação é com dois planos que precisam ser elaborados pelo Executivo, né? O Plano Municipal para a Primeira Infância, que vai atender o marco legal da primeira infância, publicado há poucas semanas, e que exige que cada município construa o Plano Municipal para a Primeira Infância, que é um plano de Estado e não é um plano de governo, né? Entender que o plano de governo é aquilo que o Executivo atual tem de proposta de governo. E dentro da proposta ele tem aquilo que ele botou no cartel eleitoral, na Justiça Eleitoral, o plano de governo dele. O Plano Municipal para a Primeira Infância não é um plano de governo do Executivo, é um plano de Estado. Então é um plano da cidade, é um plano para a cidade que precisa ser elaborado pelo governo que está aí, com a participação da sociedade. Aí a importância do Plano Municipal para a Primeira Infância é que ele atende as nossas crianças na fase mais importante da vida e que ele terá uma duração de 10 anos. Então é um plano que vai ficar aí para outros executivos. Para gerações, né? E que é importante, então, a gente discutir, participar e contribuir para que a gente efetivamente tenha um plano com qualidade. E o segundo motivo é o Plano Municipal de Educação. O nosso Plano Municipal de Educação está vencido. Ele terminou, né? E a partir de 14 de abril desse ano já está em vigor o novo Plano Nacional de Educação, que também terá duração de 10 anos, vai até 2036. E o município precisa também construir o Plano Municipal para a nossa educação. Então, a razão de eu estar aqui, Jango, é para solicitar, convidar, né, as pessoas que têm filhos nas escolas públicas, que têm filho nas escolas privadas, que têm filhos em desenvolvimento, que atuem, que participem, que contribuam, professores, pais, gestores, a sociedade civil organizada, que possam participar da construção do futuro do nosso município. O futuro do nosso município está, Jango, na educação. O futuro da sociedade está na educação e, sobretudo, na educação pública, onde está a maioria dos estudantes. Mais de 70% dos nossos estudantes estudam nas escolas públicas, né? Então, a elaboração do Plano Municipal para a Primeira Infância, a elaboração do Plano Municipal de Educação, é muito importante a participação das pessoas, a participação dos pais, dos responsáveis por nossas crianças, dos nossos professores, dos funcionários e daqueles que têm interesse no desenvolvimento da sociedade. E eu entrei para a política, Jango, como uma das minhas bandeiras é motivar as pessoas a participar da vida política, mostrando para as pessoas que essa imagem distorcida que na política só tem gente que não presta, essa imagem não é real. Sim, tem gente boa na política, precisa ter mais gente boa. Então, eu tenho como bandeira mostrar para as pessoas, estimular as pessoas a participar da política, aquela política necessária, aquela política onde a atuação é para a sociedade, a atuação não é para o indivíduo pessoal, é para a sociedade. Então, uma atuação política como eu faço, é uma atuação política para as pessoas, é uma atuação política para a sociedade. Esse é o meu propósito. E dentro das minhas bandeiras está o convencer, mostrar para as pessoas
a importância da participação política, sobretudo os mais jovens. E é desse assunto que eu gostaria de falar com você e com o seu público hoje, Jango. Então, Mauro, é uma coisa que a gente fala, sempre diz, né? A educação, só vamos mudar, só vamos transformar uma sociedade com a questão da valorização, da capacitação, da qualificação e conhecer o aluno. Que tem muitos professores que estão ali com esse aluno e não conhecem. A grande verdade é essa. Então, esse trabalho é um trabalho de formiguinha, como a gente fala. É um trabalho que envolve todos os setores, como o senhor colocou. Tem que estar todo mundo junto, numa participação efetiva de um coletivo, para que os resultados sejam colhidos. E os frutos não serão agora. A gente sempre fala isso. O futuro vai depender do quê? Do que a criança aprendeu na escola, de quais foram a educação, a formação, o modo de lidar com ela, todo esse, né, a gente fala, esse cuidado que tem que ter com essa idade, de 0 a 6 anos, né, doutor? Sem dúvida, e a educação, né, que a gente defende é a educação de qualidade em todos os níveis, Jango. Então, a educação na primeira infância tem que ser a melhor possível. Nós temos que ter uma educação de qualidade na primeira infância, porque nós precisamos garantir para as nossas crianças o que está escrito na Base Nacional Comum Curricular, que são os direitos destas crianças. O direito de aprender, o direito de brincar, o direito de conversar, o direito de se expressar, o direito de ser aquilo que deseja ser, o direito ao respeito, o direito à vida nessa primeira fase, que é a primeira infância. Então, são direitos garantidos na Base Nacional Comum Curricular que nós precisamos garantir. Os poderes constituídos precisam garantir esses direitos e os pais, os responsáveis por essas crianças, precisam exigir esse direito para que a gente possa ter um plano municipal para a primeira infância e um plano municipal de educação adequado, com qualidade, que possa melhorar a qualidade da nossa educação, porque é só através da educação que nós vamos ter uma sociedade melhor. A gente sabe, né? A gente sempre fala, antigamente era aquela família que era uma célula que nós dizíamos na época, né? O pai trabalhava, a mãe cuidava dos filhos e as gerações foram mudando, os tempos foram mudando. Hoje, uma criança de um ano e pouco já está numa creche. E se não for numa boa creche, não tiver uma boa estrutura, o que vai ser dessa criança? E perde a referência, doutor Mauro. Nós tínhamos, eu falo por mim, e nós não estamos muito longe de idade um do outro, a referência, a segunda mãe, era a professora da escola. E esses valores, com o tempo, foram se perdendo. E agora nós temos tendo essa oportunidade hoje, né, através de leis, que dão essa garantia e que obrigam, vamos dizer assim, os poderes executivos hoje que estão à frente dos municípios a implantar. Eu acho que isso é um grande diferencial, né? Sem dúvida. E essa tem que ser a participação da sociedade no sentido de exigir que o poder constituído, que o executivo, que o legislativo, que o judiciário cumpram com as suas prerrogativas, cumpram com as suas obrigações, atendendo à legislação, cumprindo a lei. E aí, Jango, eu queria falar de uma lei que foi agora sancionada, agora em julho de 2026, a Lei 15.468, sancionada pelo governo federal, é a lei que modifica o parágrafo 9b da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A Lei 9394 de 1996 foi alterada por essa lei, sancionada agora em julho. Essa lei que introduz novos conteúdos na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, conteúdos de educação política e conteúdos do direito à cidadania. É importantíssimo que a Secretaria Municipal de Saúde, de Educação, a Secretaria Estadual de Educação, que todos os agentes políticos, né, introduzam estratégias, programas para que os nossos estudantes tenham formação política e tenham formação de cidadania. Porque numa sociedade, Jango, onde mais de 80% das pessoas
usam serviços públicos. 100% das pessoas usam o SUS. Né? Uma sociedade organizada democraticamente como a nossa, a participação das pessoas nas decisões políticas é fundamental. Como é possível fazer isso? Dando formação para os nossos jovens, mostrando para os nossos jovens a importância de que eles precisam opinar, participar da construção de políticas públicas. Para quem? Para eles mesmos. Né? Então, os jovens, as crianças, os adolescentes que estão nas escolas públicas precisam exigir esse conteúdo, porque é para eles, é para esta sociedade que usa o SUS, que usa o transporte público, que usa a educação pública, que usa os serviços públicos e que usam as políticas públicas. Políticas públicas propostas e construídas pelos políticos, do modo deles. Precisa ser do modo que precisa, do modo que a população quer, do modo que a população necessita. Construir o que a gente chama da cidade que queremos, a educação que precisamos, a saúde que necessitamos. Que jeito, Jango? Participação política. Então, o momento é importante a gente criar... É o time, né? É o time. E, coincidentemente, Jango, a Câmara dos Vereadores de Bragança Paulista aprovou e o nosso presidente sancionou o decreto legislativo número 4 de 20 de julho de 2026, criando o Parlamento Jovem. O Parlamento Jovem é uma oportunidade para que jovens que estão nas escolas públicas ou privadas participem de atividades políticas, entendendo como funciona a política no regime democrático de direito como é o nosso. A importância da iniciação política desses jovens para que eles possam, no futuro, cuidar daquilo que é de todos. Então, é uma iniciativa que foi aprovada por unanimidade, os 19 vereadores aprovaram a criação do Parlamento Jovem. E agora nós precisamos que o nosso presidente regulamente esse decreto para que a gente inicie, né, essas atividades, convidando as escolas, os professores, para que elejam os seus representantes e a gente crie efetivamente uma Câmara Jovem com atuação. E que uma novidade é que cada um desses jovens será apadrinhado por um vereador. E quem sabe daí possa sair o futuro presidente da República, o prefeito da cidade, o governador do estado, pessoas que possam ter compromisso com a política pública. É assim que funciona, é assim que tem que começar. Então, a oportunidade, como você falou, Jango, o time. Parlamento... Está na hora. Está na hora. Da gente mobilizar a sociedade no sentido de despertar o interesse político, porque é só através da política que você vai mudar a vida das pessoas. Não tem outro caminho. Não tem. Então, só através da política. É na política que está o dinheiro, que é de todos. É na política que está a cidade, que é de todos. E que é nosso dinheiro e que pouca gente sabe, né? Exato, é nosso. É nós que pagamos o salário dos vereadores, nós pagamos o salário do prefeito, nós pagamos o salário dos funcionários públicos, e nós temos o direito e a obrigação, o dever de participar da vida política, e é isso que a gente quer, motivar os nossos jovens, meninos e meninas a participarem da política e quem sabe ser vereadores que cuidem da cidade e a gente possa efetivamente lá na frente fazer outras coisas. E que tenha destaque na sociedade em outros setores também, em outras áreas. Né? Doutor, teve um projeto, até foi na época feito em 2010, que é o projeto Jovem do Futuro. E nesse projeto havia uma integração da escola, da passagem do aluno da rede municipal para a rede estadual. Esse projeto, né, ele focava a gestão voltada para o ensino médio, implantada, inclusive tinha o Unibanco, o Banco Itaú, várias essas instituições financeiras que bancavam esse projeto. O que era isso? O Jovem do Futuro, é você preparar ele para o futuro. E esse projeto, eu me recordo bem, porque na época eu estava lá, foi feito e eu nunca mais ouvi falar desse projeto. Até vou pedir para Vossa Excelência, que hoje o vereador está na Câmara, levantar, que tem muita coisa lá, que o senhor está falando aqui hoje, que está me
passando um filme aqui na minha cabeça, que era a implementação de fanfarras em escola, de atividades esportivas, de É um artes projeto marciais. de lei, Jango? É projeto de lei. Um projeto de lei E Jovem do Futuro. Jovem do Futuro. 2009, 2010. Vanessa, olha aí uma tarefa para você, querida. Levanta aí. Levanta aí, ó. O prefeito Jango, na época... E a Câmara aprovou por unanimidade. É um projeto do Executivo aprovado por unanimidade pela Câmara. Onde está esse projeto? Por que não se executa? Vamos descobrir isso. Eu estou aqui pesquisando, né? Mas inclusive tinha todas as questões que envolvem também o MEC. Então, era um projeto que envolvia tudo, a parte esportiva, a parte educacional e a parte de saúde. Tá? E o desenvolvimento desse jovem, parceria com o SESI, com o SENAI, com o FATEC, era um negócio amplo. E eu nunca vi esse projeto em prática. Ô Jango, esse é um grande problema da política no Brasil, né? Se constrói políticas de governo e não política de Estado. E, né, o nosso objetivo é que a gente consiga construir o máximo possível políticas de Estado. Políticas que perpassam gestões, né? Sim. Então, você lá em 2009 fez uma gestão elogiada por todos na cidade, conseguiu eleger o seu sucessor, que eu participei desse movimento, e a sua política de governo acaba que ela não virou uma política de Estado. Entra o outro prefeito, para tudo e começa tudo do zero, e aí rasga-se dinheiro, a sociedade não evolui, a educação não avança, a saúde vira o caos que está hoje aí, né? Que causa, doutor? Porque não temos políticas de Estado, só temos políticas de governo, então nós temos que ter política de Estado. E nós precisamos fazer com que políticas públicas sejam propostas e incorpore na lei orgânica do município, incorpore nos planos municipais para que essas políticas possam durar mais de um governo, para que sejam efetivamente políticas de Estado. Não importa o nome do prefeito ou o nome do vereador. E nem o partido ao qual ele percebe. O que importa é a nossa cidade, é o nosso povo que está precisando, né? Olha, estou agradecendo aqui ao doutor Mauro Moreira. E deu tudo certo, graças a Deus. Na sexta-feira está marcada a consulta. A Vera está agradecendo, professor, 4h30 da tarde, viu, doutor? Está aí, já tá respondido. Tem uma outra pergunta também aqui ao doutor Mauro. Doutor Mauro, que passou pela administração do Fernão Dias, foi secretário e tinha muitas atividades que envolviam esportes. Se ele sabe se hoje alguma daqueles projetos que o senhor formulou na época estão em vigor. Eu não sei responder, doutor. É só o senhor. Eu também não sei responder especificamente, mas eu posso te responder que o atual secretário de esporte, o Marinho, é uma pessoa competente. É da área, né? É uma pessoa que tem se preocupado em fazer o esporte ser diferente do que tem sido, e o que eu defendo para o esporte é que a gente apoie, incentive, crie políticas públicas para o esporte na escola, o esporte chamado educacional. Nós temos que criar condições para que todas as nossas crianças, todos os nossos jovens tenham oportunidade de prática esportiva. Todos, 100% deles, que estão nas escolas públicas, estão nas escolas privadas. Então, eu tenho conversado já algumas vezes com o Marinho sobre isso. O Marinho também pensa assim. Sim. E nós temos que criar condições. Só vamos ter uma sociedade melhor se todos os nossos jovens, todas as nossas crianças, Jango, desenvolver aquelas 4 habilidades. A habilidade de aprender, habilidade física através do esporte, atividades físicas coordenadas, planejadas, habilidades do conviver e a habilidade do ser. Eu ser o que eu quero ser, o que eu desejo ser. Então são habilidades que se desenvolvem na escola. E uma dessas habilidades é a habilidade física, através de atividades esportivas. Que ajuda a mente, ajuda tudo, né, doutor? Em todo sentido. Né? Ajuda a ter responsabilidade, ter compromisso, ter dedicação, disciplina, desenvolvimento para a saúde, melhor convívio com as pessoas através do esporte. E eu